Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal. Ok. Letra bonita aqui, doutor Perazzo. Está doando uma cadeira de rodas. Bandeira. Reforma da Previdência. Sai agora. Já devia ter saído, inclusive já devia ter saído há 20 anos. O que eu quero esclarecer antes de mais nada é o seguinte: quando a Constituição Federal ela foi promulgada, o Constituinte mandou fazer duas contas separadas, tá certo? Duas contas bancárias, assim, para poder ficar mais fácil para a população. Uma foi o orçamento da União, que aí você tem que pagar servidores, você tem que pagar estradas, você tem que pagar tudo. E o outro orçamento, que é um orçamento separado, Geraldo, é o orçamento da Seguridade Social. Então veja, o que foi que o Constituinte falou? Que eram duas coisas separadas, duas contas bancárias separadas. Quem ia abastecer essa conta bancária da Seguridade Social eram os trabalhadores, através dos descontos que são realizados todo mês quando ele paga o INSS, a COFINS, a contribuição social sobre o lucro, concurso de prognósticos, que é loterias e tal. Então, esse dinheiro que tem tributos que são apenas para a Seguridade Social, Geraldo, eles deveriam ficar apenas na Seguridade Social. O que foi que o governo fez? Veio com a DRU, desvinculação das receitas da União. Então, de cada 100 bilhões de reais que entram no orçamento da Seguridade Social, 20 bilhões são desviados. Então, realmente existe esse tirar dinheiro da Previdência Social para colocar em outro canto. Esse rombo da Previdência é incrível. A gente vê grandes especialistas dizendo que ele existe, outros grandes especialistas dizendo que ele não existe, pessoas de confiabilidade, uns dizendo que sim, outros dizendo que não. Mas por que a Previdência tem que mudar? Pelo seguinte motivo: não é raro a gente ver pessoas de 44 anos se aposentar. Por exemplo, eu já vi várias vezes. Uma menina começa a trabalhar com 14, trabalha 30 anos, e aí com 44 anos ela está aposentada. Qual é o risco social que ela tem naquele momento? Nenhum. Ela ainda está no ápice da carreira dela, ela ainda está no ápice da força e da juventude dela. E o que é que está acontecendo? A gente tem um país caro. O país, ele internacionalmente, ele é visto como um país caro. O risco Brasil é alto porque você paga muito imposto, é 40% da carga tributária de imposto. E para quê? Para sustentar muita gente que está se aposentando relativamente jovem. 45, 47, 50, 53 anos de idade. Então, naquele momento da aposentadoria, ele ainda não tem um risco social forte correndo. E o pior de tudo, essa aposentadoria que deveria substituir o trabalho, simplesmente o cara fica recebendo isso como se fosse um pé na cova, que era aquele dinheiro que o cara recebia quando chegava na meia-idade. Ou seja, um sujeito de 53 anos de idade hoje, ele se aposenta, continua trabalhando e fica ganhando a aposentadoria como se fosse um prêmio. Ele ainda não tem um risco social, mas está ganhando como um prêmio. Então, isso acaba encarecendo demais o Brasil, desestimulando que as empresas venham para cá, para o Brasil, deixando o país muito caro, e aí pessoas que poderiam estar pagando ainda, trabalhando, muitas vezes ficam recebendo apenas como um prêmio. Então, vejo como de essencial necessidade a reforma da Previdência. Deputado Silvio Costa, de alguma forma o trabalhador privado ele já está se preparando para isso, ele está sendo informado de que no mundo inteiro o pessoal jogou a idade lá para frente. Agora, quando falam em juntar todos, aí a grita é muito grande. O senhor acha que vai ser possível juntar militar, civil, servidor público, garçom, tudo numa mesa só? Bem, bom dia, Geraldo, bom dia, Perazzo, bom dia, Paulo, bom dia, seus ouvintes. Olha, esse assunto é um assunto profundamente sério
que evidentemente não cabe nenhum tipo de irresponsabilidade pública, nenhum tipo de demagogia. Então, é preciso explicar para o senhor, a senhora que está nos ouvindo o seguinte: no Brasil, Geraldo, você tem 2 tipos de regime previdenciário. Você tem um chamado regime próprio, que é o regime do servidor público, aí tem um da União, o dos estados e o dos municípios. Todos, ou quase todos, deficitários. Vamos falar do da União. Geraldo, para você ter uma ideia da gravidade do regime da União, no Brasil você tem 2.200.000 servidores federais. Desses 2.200.000 servidores federais, 1 milhão é aposentado. Ou seja, é quase 1 para 1. Esse 1 milhão de servidores federais aposentados, eles geram um déficit na Previdência da União de 70 bilhões ano. Ano, Geraldo. 1 milhão de servidores federais. Veja que coisa grave. Desses 70 bilhões, 40% é dos militares. Que o militar tem uma espécie de aposentadoria hereditária. O cara morre, a mulher fica recebendo. Se a mulher morrer, a filha fica recebendo. Se a filha não casar, e tem gente aí que não casa para ficar recebendo. Casa, mas não casa no civil. 40% desse. Então, isso é um problema sério. E, graças a Deus, o presidente Lula, lá em 2007, tinha mandado para lá a criação do FUNPRESP. E estava lá e tal, eu já disse isso aqui. E ninguém tinha coragem de enfrentar. Modéstia à parte, eu enfrentei esse debate, fui o relator do FUNPRESP, já prestei esse serviço ao Brasil. Hoje, qualquer servidor público que queira entrar, quando ele ingressar no serviço público, ele vai se aposentar, mas com um limite, que é de 5.200 alguma coisa hoje, não é isso? É. Então, com esse limite, porque antigamente o cara ganhava 15 mil, 20 mil e se aposentava proporcionalmente. Então, esse é o primeiro problema sério da Previdência, é o regime do servidor público federal. Ponto. Agora vamos para o chamado regime geral, que é da iniciativa privada. No regime geral, você tem 2 sistemas. Tem a previdência chamada urbana e tem a previdência rural. A previdência urbana, por exemplo, há quem diga, ela é superavitária. Bom, ela é superavitária quando o Brasil está em pleno emprego. Porque quando você tem a formalização da economia, as pessoas pagam o INSS, a empresa paga, então ela é superavitária. Qual é o problema da aposentadoria rural? Ela é justa e muito justa. Só que a aposentadoria rural é uma política de inclusão social. Os caras lá em 88, irresponsavelmente os caras da Constituição da República, da Constituinte, eles criaram a aposentadoria rural, mas eles deixaram de dizer quem é que pagava a conta, velho. Não disseram isso não, viu? Calma, deixa eu terminar. Você falou. Essa rural não é dos militares? Não, militar é outra coisa. Não, é o seguinte: rural é do trabalhador rural. Trabalhador rural. Pessoal da cana. É, da cana. O seguinte, Geraldo, o cidadão e a cidadã brasileira, até os 65 anos, ele trabalha no aposentado. O cara da cana-de-açúcar, tal, ele trabalha, ele não recolhe INSS, mas com 65 anos ele vai lá e se aposenta. O que é que aconteceu? Eles criaram essa aposentadoria, mas esqueceram de dizer quem é que pagava essa conta. Não tem quem paga essa conta. Essa conta ficou na conta geral da Previdência. Vem para o urbano, né? Vem para o urbano. Aí quando... Não, só um entendeu, vem para o urbano. Aí isso é uma política de inclusão social, que é justa. Aí o que é que acontece com o urbano, Geraldo? Nesse momento, como o desemprego no Brasil é muito grande, as empresas não recolhem INSS, o trabalhador não recolhe e gera déficit no urbano também. Aí, se separar o rural do urbano, vai ter que ter dinheiro para pagar o rural. O problema é que o rombo da Previdência total no Brasil é 130 bilhões. Fato é que reforma da Previdência não é questão de governo. Independente de Michel Temer e de Dilma, aliás, eu acho que esse governo de Michel Temer, mesmo que a presidente Dilma caia, que eu não acredito, hoje eu vi o placar, mesmo que ela caia, esse governo de Michel Temer não tem legitimidade para fazer reforma da Previdência. Mas a reforma da Previdência não é uma questão de governo, é uma questão de Estado, de responsabilidade. Olha, Geraldo, só para concluir, não é um problema só do Brasil, é um problema do mundo. O Japão está com um problema sério.
Porque as pessoas não estão tendo filhos. Um dos filhos, a China agora liberou o povo para ter filho. Porque um regime da Previdência em qualquer lugar do mundo, para ser equilibrado, tem que ter 4 pessoas na ativa, trabalhando, para sustentar um inativo. Hoje, graças a Deus, as pessoas estão vivendo mais. E estão tendo menos filhos. Veja que essa equação não fecha. Então vai chegar um momento, em 2050, que a população brasileira está envelhecida. E você não tem gente na ativa trabalhando. Então isso é um problema sério. Não dá para fazer política com isso. Não dá para fazer demagogia com isso. Não dá para aquele discurso. Não, o governo tem que cobrar das empresas. Tem que cobrar mesmo. Mas o problema é que a equação financeira não fecha. Essa é a questão. Que dúvida ficou pro senhor, doutor? Na primeira é o seguinte, isso aí, todo mundo mete o cacete no rural e houve sim, veja só, para começo de história, o trabalhador urbano, ele não se sustenta a si próprio não, ele desconta de 8% a 11%. Se ele pegasse esse dinheiro durante 35 anos, colocasse numa previdência privada, ele só ia dar para sustentar esse trabalhador por 4 anos. Então tudo que o trabalhador urbano ele paga só dá para cobrir um pedacinho da aposentadoria dele. Ou seja, o trabalhador urbano é bancado, sabe por quem? Pela COFINS, que é o segundo tributo que mais arrecada. E o trabalhador rural, por quem ele é bancado? É pelo orçamento da Seguridade Social. Aí você diz assim, bem, não foi prevista... Foi o que disse, uma política de inclusão social. Peraí, deputado, vamos lá. Aqui que eu tô já querendo entrar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Aí quem é que vai bancar o rural? É a COFINS, é a contribuição social sobre o lucro, que são tributos que devem ser arrecadados exclusivamente para pagar o rural mesmo. Aí vem com essa história, não arrecada não. Não foi previsto, a gente paga muito caro, é para incluir esse pessoal. Mas não tem que tirar ninguém nada não. A questão geral daqui... Você entende que a reforma tem que ser feita? Tem que ser feita. Eu já discordo e acho que tem recurso sem precisar da reforma. Pois não, acute agora. Olha, Paulo Rocha. Veja, conforme aqui Paulo Perazzo já falou, tem diversos estudos no Brasil apontando a possibilidade de resolver essa questão sem precisar de reforma. Tem que se reportar primeiro a 1988, quando houve a Constituição, a Constituinte. A Constituinte colocou para o Brasil uma forma diferenciada de ver as coisas. Se colocou um novo modelo, um modelo em que se coloca a solidariedade. O que está se tentando agora, nesse momento, é acabar com a solidariedade. Hoje tem mecanismos para se ter, até tem estudos mostrando que até 930 milhões a mais sem precisar de reforma da Previdência. Agora, o que é que ocorre? Conforme Paulo já começou a dizer aqui, o Brasil tem uma DRU, desvinculação das receitas da União, que é de 20%, e tem-se discussão no Congresso para se passar para 30%. Ou seja, essa DRU, essa desvinculação, retira dinheiro da Seguridade Social. A Seguridade Social, ela é superavitária, ela não dá prejuízo, ela tem problemas a partir da DRU, que está se tentando passar para 30%. Inclusive, o pacote de Temer aponta para os estados, ao fazerem o acordo, também criar a DRU nos estados e nos municípios. Então, a discussão é bem diferente. Hoje, quando se diz, ora, até o Paulo citou aqui, uma menina começou a trabalhar aos 14 anos. Não pode. Menina aos 14 anos é para estar na escola, é para estar estudando e não trabalhando. Não pode, portanto, uma pessoa de 14 anos ser responsabilizada porque se aposentou aos 45 anos. Ela teria que começar a trabalhar depois dos 20. Assim que a Europa trata. A Europa deixa o mais longe possível a meninada, a juventude estudando, para depois entrar no mercado de trabalho. Então, a questão, portanto, é outra. Nós temos um problema que precisa ser discutido, é com relação à dívida pública desse país. Precisa fazer uma auditoria, porque grande parte do que é retirado através da DRU é para pagar banco. O banco vai enricando, vai aumentando seu poder financeiro e vai tirando recursos das questões sociais, notadamente a questão da Previdência. Então, a Previdência em si não dá prejuízo a partir do que foi montado, do que foi pensado, com a contribuição dos trabalhadores, a contribuição dos patrões e a contribuição através de impostos como a COFINS, que foi citada aqui. E tornar única nem pensada, é isso? Este não é o problema. O problema central
se discutir a forma, está querendo colocar a responsabilidade na classe trabalhadora quando ela não é a responsável por problemas na Previdência. Se eu vejo a Constituição de 88, a média de vida, vamos dizer que ela fosse 50 anos mais ou menos, não é? Ela agora está Já mais de 70, tá 72. acima de 70. É. Não tem como a gente não entender que tem alguma coisa que tem que ajustar. Hein, professor? Ô, Geraldo, o problema é o seguinte, esse tema, eu repito, ou ele é discutido com seriedade, ou não. Os caras ficam falando de Drew sem saber nada. Solidariedade, Aí a gente está discutindo. Não dá, se eu soubesse... Agora, Tá dizendo que eu não sei nada de Drew, por Pois acaso. é. Foi insinuação Não, comigo, com Sérgio? vocês mas- dois, sabe mas- por quê? Você, só quem Mas sabe de essa tudo, é a posição, só quem essa é a sabe de posição, tudo de previdência essa é a posição de aqui quem é quer tu, fazer então, a tá reforma. Né? Acha que somente ele que sabe. Não dá pra É discutir, assim, Geraldo. não Aí dá, não dá pra- lógico que dá. Deixa eles Agora não falarem, venha Geraldo. dizer que a gente não sabe o que está falando, e problema é só o quem seguinte, sabe o que está Geraldo, falando é tu, deixa eu não. explicar a Drew pra E ele, você que está ele- sendo no ele- mínimo ele- Retirou em 2014, a DU retirou 63 bilhões da Deixa eu explicar, Previdência. Geraldo, deixa eu explicar a Drew para o cidadão e a cidadã entender aí, pelo amor de Deus. A gente não Drew sabe, não. Não sabe, você sabe o que significa a Drew. Tá. Desvinculação de receita da União, mas não Sim. sabe por que é necessário. Por quê? Por que é necessário? Diga. Por que é necessário? Diga. Por que Pra é pagar- necessário? Eu quero ouvir de Pra pagar- você, já eu que quero eu não pagar sei a dívida nada, eu quero pública, ouvir por de exemplo. Eu vou você. provar. Então não serve pra Não pagar a dá dívida pra eu vir pública. debater. Aí não dá, Geraldo. Aí Não, velho, toda vez que tu vem com esse negócio deixa eu emocional, terminar. vamos lá Deixa eu discutir. terminar, por favor. Vamos falar um negócio. Você não criticar a Drew, então eu quero saber de você não entende de Drew, então os dois expliquem por que... Não, você que pediu pra explicar por que a é Drew. necessário Explica fazer a a Drew. Drew. Explique, professor. Não, não vou Você foi- explicar. não, você foi É quem que dá, pediu. os caras ficam falando umas Pra coisas. começo vai de quem história, pediu, isso, rapaz. isso aí não é necessário para começo de história. Tá certo? Olha. Eu entendo, se o Supremo botou a mão e disse que era constitucional, eu entendo que é inconstitucional. São dois orçamentos diferentes. O que é que o governo faz? O governo diz assim, eu primeiro tiro e com o que sobrou ele faz o déficit. Entendeu? Primeiro ele tira a grana. Aí quando tem menos lá, devia ter 100 bilhões. Ao invés de ter 100 bilhões, tem 80 bilhões. Aí dos 80 bilhões é que ele calcula o déficit. Ah, tem déficit? Tem. Mas tem depois que ele tirou o dinheiro. 63 bilhões Tá agora certo? em 2014. Pois é, então assim, não é tão simples assim. Aí é muito fácil depois dizer que a Previdência dá prejuízo por si só. Agora, por que eu sou a favor da mudança? Eu entendo que a mudança é necessária pelo custo Brasil. A gente tem que ter um Aí já é projeto outro debate. nacional, que aí é outra coisa. O comercial, a gente volta já. Rádio Jornal. Pernambuco ao vivo. Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal. Eu só queria saber por que foi que a Drew entrou nessa discussão se a gente estava falando de Previdência. Pois Não, Geraldo, veja bem, o Brasil ele tem um orçamento que 90% do orçamento brasileiro é carimbado. Ou seja, tal dinheiro tem que ir para ali, tal recurso tem que ir para acolá. Não há presidente da República que consiga governar sem desvincular essas receitas. Porque na medida que você tem 90% do orçamento carimbado, você perde a capacidade de investimento do país, por exemplo. Eu, por exemplo, sou a favor da gente desvincular 50%, não é 20% não. Agora, esse discurso, é por isso que não dá, eu me irrito às vezes por causa disso. Ah, desvinculou, tirou 20 bilhões da Previdência. Não tirou 20 bilhões, veja, não tirou. Quando faz a desvinculação de receita da União, o Congresso Nacional está permitindo ao Executivo a utilizar aquele recurso onde for mais necessário. Por exemplo, ele tem a obrigação de aplicar na saúde. Chega um momento que não tem dinheiro para a saúde, ele tem que desvincular para aplicar Já tirou na saúde. 20%? Bom, não, desvinculação não é tirar, companheiro. Paulo Rocha, Você pelo está amor- devolvendo vocês o dinheiro para a usam o saúde, o dinheiro verbo que já errado. Pra retirou. começo de história, Vocês pra usam- começo de história, saúde e a Seguridade Veja, Social. veja, Como é que eles pois vão tirar dele veja, mesmo? vocês Pois vejam, é. O dinheiro da amigo, DRU por era para ir favor, para a saúde. por favor. Ah, era para ir para a Seguridade saúde. Social, Agora você está falando por botou favor. exatamente o Previdência exemplo errado. e assistência por favor. social. Pior exemplo Amigo, Pois por é. favor, vocês Seguridade é Eu assistência devia ter social, deixado. saúde e Paulo, eu previdência devia ter deixado social. ele terminar o Amigo, exemplo. vocês usam o exemplo errado. Vocês Não, você que usam usou o verbo exemplo tirar, errado. Paulo. Mas tirou. Ninguém está tirando nada.
Você pode usar o verbo correto. O governo, ao desvincular, o governo se permite, de uma parte do orçamento, ele usar da forma mais conveniente para pagar a gestão. A dívida. Para pagar a dívida pública. Aí alguém discute essa questão da dívida interna. É discurso de Ivan Valente, que quando a gente começa a falar de previdência, o cara começa a falar de tudo que é problema no Brasil. Aí, é esse o problema. Não dá para quando você vem falar de previdência, porque o Brasil tem muito problema. A dívida é um problema, eu concordo com você, companheiro. Tem muitos problemas, mas o problema é o seguinte, nós estamos discutindo previdência. Então, como resolver previdência? Qual é a proposta para resolver previdência? Não adianta essas propostas paliativas que não resolvem. Essa regra 85-95 é um paliativo que não vai resolver. O fator previdenciário, que foi o PSDB, esse partido demagogo que criou na hora certa, eu tenho coragem de dizer isso, foi o mesmo PSDB que acabou o fator previdenciário. Como o doutor Perazzo disse, por que o fator previdenciário existe? Simples, porque tem gente que se aposenta com 50 anos. Se você quer se aposentar com 50 anos, se você ganha 10 mil, você não vai agora se aposentar com 10 mil. O fator tem um indicativo para reduzir se você quer se aposentar mais cedo. Essa discussão é séria. Na verdade, quem quer reforma da Previdência, como eu quero, é porque eu quero garantir o salário de quem já está aposentado. É diferente. Na Grécia, Portugal, Espanha, na crise passada, faltou dinheiro para pagar aposentado. Ou a gente encara isso com seriedade, ou a gente vai quebrar o Brasil. Não dá para fazer demagogia. Tá vendo a CUT? É a mesma seriedade que Temer querendo botar para 65 anos de Temer, trabalho. Mas é a mesma lógica. Esse Temer tem um nojo dele, velho. Mas é a mesma lógica. Esse Temer, bota o povo para trabalhar mais. Amigo velho, tira Temer. Reduz a remuneração da pessoa. Amigo, eu comecei dizendo a você. Ô Paulo, vamos falar sério. Essa é a lógica. Eu comecei dizendo a você que reforma da Previdência não é uma questão de governo. Eu sei que você seja Temer, seja Dilma, é uma questão do Estado. Então não vem com o negócio de Temer aqui não. Tô falando de Temer. Tô falando de questão de Estado. Ou seja, é preciso ter coragem de dizer aos 204 milhões de brasileiros: nós precisamos fazer essa reforma, porque senão daqui a pouco, daqui a 20 anos, não vai ter dinheiro para pagar aposentado. Nós precisamos ter essa coragem. E é bom dizer que agora, Dilma já pensava claro, assim. E foi por isso que a gente fez movimentação durante o governo dela. A CUT, eu respeito a CUT. Tive com o presidente da CUT aqui. Qual é a tese da CUT? É o seguinte: no Brasil, as pessoas começam a trabalhar muito cedo. Então, o trabalhador começa muito cedo, tem que se aposentar cedo. Você acabou de dizer aí, e você tem razão, que com 14 anos não pode assinar carteira. Mas aí 14 anos tem que estudar. Você tem razão. O que nós precisamos, companheiro, é realmente resolver a educação do Brasil. O jovem tem que A DRU retira também agora, recursos da educação, 20%. O problema da educação no Brasil não vem com esse papo não, que educação é o seguinte: não é dinheiro, educação é má gestão. É outro debate importante. O que tem de prefeito aí comprando material escolar, porque sobra dinheiro para educação. Isso é outro papo. Educação é dinheiro até umas horas. O problema é gestão. Então, eu defendo o quê, Geraldo? É interessante. Recentemente, lembra da PEC da Bengala? Sim. PEC da Bengala era o quê? Era botar todos os desembargadores e ministros do Supremo para se aposentar com 75 anos. Eu não vi ninguém chiando. Não vi ninguém chiando, todo mundo aplaudindo, achando bom. Eu não vi a CUT, por exemplo. Não, tá errado botar o desembargador para se aposentar com 75 anos. Mas quando fala em aumentar casuística e foram eles que solicitaram. Amigo velho, a discussão é seguinte: as pessoas, graças a Deus, estão vivendo mais. Se estão vivendo mais, ou a gente faz a reforma, ou vai faltar dinheiro para pagar, velho. Não dá para comparar a situação do Supremo, por exemplo, dos juízes no Supremo, com os trabalhadores de uma forma geral. Mas o pessoal tem outras condições ela já foi de mudada, trabalho. Né? Deixa eu concordar com o Silvio um pouquinho. Na Europa, por exemplo, na França, foi permitido ampliar rapaz, a jornada de trabalho. Foi permitido ampliar a jornada de trabalho em momentos específicos. Deixa eu concordar mas a jornada continua a mesma. Eu não concordo com essa proposta da CUT no seguinte sentido. Olha, a gente tem um saco. Eu sou aliado da CUT. A gente tem um saco. Tem uns aliados que a gente tem um saco furado, certo?
Aí tem mulher que recebe desde os 18 anos de idade a pensão do pai que foi militar, tá certo? Nunca casou por causa disso. A gente tem servidor público que causa o grande problema da Previdência. A gente tem pessoas que estão se aposentando cedo demais, continuam trabalhando, não tem risco social. E qual é a proposta da CUT, entre outras centrais sindicais? É o seguinte, ao invés da gente mexer nas regras, a gente criar novos tributos. Eu não vi isso de você ainda, mas eu ouvi já de outras centrais, inclusive no país. Vamos criar mais imposto em cima do agronegócio, vamos criar mais imposto em cima das embarcações, imposto sobre as grandes fortunas, ou seja, a gente vai deixar cada vez o país mais caro, cada vez o país com mais obrigações. Nós já temos uma carga tributária que é 40%, que quase inviabiliza o país em forma de tão caro que ele fica, desestimulando que empresas venham para cá, que empresas continuem existindo de tão caro que é manter uma empresa, 40% vai ter que ir. A gente tem que trabalhar 5 meses por ano só para pagar de imposto. Sonegação. E aí a gente... Paulo. Peraí, só para terminar. E aí a gente vai ter que criar mais impostos para botar dentro de um saco furado que a gente não fez a reforma. Portanto, a reforma é necessária sim. Vamos mudar. A proposta de Temer agora, eu acho que vai passar pelo seguinte motivo. Primeiro, ele não foi um governo legitimamente colocado pelo povo. Ele era um vice. Ele não tem aquela ligação emocional. Então, essa reforma previdenciária vai sair dessa vez. Sabe por quê? Porque ninguém quer perder voto. Fernando Henrique tentou, mas ficou com medo. Lula tentou, ficou com medo. Dilma tentou, ficou com medo. Esse cara, ele não tem uma vinculação direta com a urna. O cara votou nele por tabela. Vai para 70 anos, é? Vai não, mas eu tenho quase certeza que vai ficar 65 para o homem, mais 35 de contribuição, e vai ficar 62 anos de idade para a mulher e 30 ou 35 de contribuição. Igualar os Paulo, dois. ô Paulo, Estão falando nisso, só que o próprio Temer já dele entendeu que a mulher deve pagar um pouco a menos. A proposta oficial não saiu. Ela visa, só para a gente entrar no debate propriamente dito, as pessoas de menos de 50 anos vão ser atingidas. Ou seja, hoje eu tenho, Paulo Perazzo, eu tenho 39 anos de idade. Eu vou ser atingido. É um galetinho, né? Paulo. Quem tem mais, só para terminar, Silvio, só isso aqui. Quem tem mais de 50 anos de idade vai ter uma regra de transição. O que é que o mercado esperava? O mercado esperava o seguinte, que essa regra do fator 85-95 hoje é uma regra facultativa. Todo mundo imaginou que ela ia ser uma regra obrigatória. Em 2027, você precisaria de 100 pontos. Isso significa o seguinte, o homem ia precisar de 65 de idade e mais 35 de serviço. Então, todo mundo entendeu que como há uma progressividade no fator 85, em 2007, essa regra que hoje é facultativa seria obrigatória. Mas aí Temer veio com outra proposta. Quem tem menos de 50 anos de idade vai ser atingido diretamente por minha reforma, vai ter que ter 65 anos de idade para poder se aposentar. E quem já está no mercado e tem mais de 50 anos de idade, eu vou colocar aqui um exemplo prático. Isso aí eu acho que tem muita gente esperando essa informação. Vamos supor que a reforma foi aprovada hoje. Hoje você tinha 25 anos de contribuição e 52 anos de idade. Ou seja, se você tem mais de 50 anos de idade, você vai pegar uma regra de transição. Ok? Você tem 52, então você entra na regra de transição. Hoje, hipoteticamente, a reforma foi aprovada hoje. Você tem 25 anos. Faltava 10 anos, portanto, para você conseguir a sua aposentadoria. Então você vai ter que pagar um pedágio de 5 anos, olha, 5% do tempo que faltava. Então você vai ter 25, precisa pagar mais 10 para completar os 35 e precisa pagar mais 50% de pedágio, que é 50% em cima dos 10 que faltava. Então você vai ter que passar pagando 40 anos. Então, há uma regra para quem tem menos de 50 anos de idade e outra regra para quem tem mais de 50 anos de idade, que é pagar um pedágio. Deixa o comercial entrar, que seus colegas voltam. Rádio Jornal. Pernambuco ao vivo. Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal. Tem uma manchete aqui, ministro diz ser contrário unificar a Previdência. Isso aqui é já uma declaração de Raul Jungmann Na prática já está unificado. por conta dos militares. Na prática está unificada a parte de pagamento, por exemplo. Se faltar dinheiro de uma, o governo tira de uma e bota na outra. Mas as regras não estão unificadas. Quando ele diz aqui, pela atual legislação, os militares podem passar para a reserva remunerada após 30 anos de serviço. É verdade. Não é isso? E quem estava em 1990, basta pagar a contribuição que não é séria, de 1,5%, para deixar para a filhinha. Entendeu? Então não é uma contribuição, uma fonte contributiva séria, porque não deixa dinheiro de verdade no social. Essas coisas vêm desde a época Esse da militar que não Guerra do pode fazer Paraguai. greve, Sim. né? Esse militar que tem uma situação também diferenciada, não recebe hora extra. Não, e outra coisa, na verdade é o seguinte, é uma maneira de manter os militares no cabresto. Ó, eu tô te dando essa chance aqui e tu também não se mete nos assuntos, não quer dar golpe de Estado, não faz... Então é uma maneira de deixar todo mundo no cabresto. Porque nós A verdade é essa. Porque nós também, né, professor Silvio, nós vamos resolver ou não vamos resolver a situação da greve no serviço público. Quando, por exemplo, o que ia acontecer agora do Temer correr para dar um aumento à Polícia Federal, porque ela poderia aproveitar esse momento crucial das Olimpíadas e fazer uma greve. Você pode ficar sendo chantageado. Chantagem. O país pode ficar assim, por categorias importantes, como Polícia Federal. Por uma questão democrática, eu gostaria de ouvir a CUT logo aí, né? Porque Pois não. só quem falou foi Paulo aqui, a CUT tá calada. Quando A a CUT CUT fala, do é ar. bom país. Não. Paulo Rocha, pode Pelo contrário, Tem eu vou dois ser, Paulos, viu, eu aqui? vou ser contra dois, o importante era que eu falasse por Você último. não é Não contra, vai. Eu não. não tô sendo contra ninguém, não. Tô aqui botando Nessa meu questão, olha, ponto de vista. Geraldo, o Brasil é signatário recentemente da Convenção 151 da OIT, né? Essa convenção da Organização Internacional do Trabalho, que diz que os estados, municípios e a União é obrigada a negociar com seus servidores. Em 1988, a gente conquistou o direito dos servidores se sindicalizarem e, portanto, fazerem greve. Só que não foi colocada a obrigatoriedade dos estados e dos municípios e da União em negociar. Então, a gente tem o direito de fazer greve, tem o direito de fazer o sindicato, mas o patrão, equivalente ao patrão, não tem a obrigação de negociar. Então, o que é que ocorre? Muitas das greves ocorrem no Brasil no serviço público, não pela pauta, mas para obrigar o governo municipal, estadual ou nacional a abrir a negociação. Então, precisa o Brasil regulamentar isso, ser obrigado a Paulo, a greve negociar. dos professores do Rio de Janeiro durou 5 meses. Pois Um é. país desse presta. Pois é. 5 Por que é que meses não de tem greve de um professores dia na parados. Finlândia? Por que é que não tem greve de um dia na Finlândia? Porque você não está lá. É porque o maior salário do país é o do professor. Tudo é baseado a partir do salário do professor. Então é diferenciado. Então, se você constrói no Brasil um espaço de negociação no serviço público, se tem transparência, abertura, se observa o espaço e o prazo necessário, é possível grande parte das greves diminuírem. Agora tem que ter Agora me negociação. desculpe, porque nós saímos, fui eu que puxei errado, saímos da Previdência e entramos na greve. Qual é a proposta da CUT, professor? Voltamos. A CUT quer o que para a Previdência? Por exemplo, a gente já apresentou uma proposta desde a época do governo Fernando Henrique, e aí é um debate que está sendo, que é refeito, porque isso é dinâmico dentro da CUT, em que havia a possibilidade, a partir também tem que haver uma discussão da reforma tributária, que a gente conseguisse, com todos os servidores, até determinado salário, a todos os trabalhadores, inclusive da iniciativa privada, até o mesmo nível de salário, tivesse aposentadoria integral. Agora, não dá para discutir isso apenas discutindo é deficitária a Previdência ou não é. Tem que ver uma série de coisas. Hoje, o sistema é de solidariedade. Hoje, o sistema que engloba a Previdência, a saúde e a assistência social, que é a Seguridade, ela não dá prejuízo. Se ela não dá prejuízo, vamos discutir a partir disso. Porque o E governo haver um está querendo fortalecimento unificar para puxar para baixo. para puxar para Vocês baixo. estão querendo unificar para puxar para cima. E vamos dar igualdade. Me deixar na A gente- condição a gente não tem, a gente do servidor público. A gente não tem problema de discutir a igualdade, ter as mesmas relações com os servidores públicos e a iniciativa privada, os trabalhadores da iniciativa privada. Agora, vamos fazer esse debate? A gente tem estudos, tem financiamento, conforme Paulo Pereza
Perazzo falou aqui, já quando em 88 foi discutido o sistema da Seguridade, foi colocado a fonte de recursos para discutir isso. Só que é 20% de desvinculação, sonegação de Bambão, a sonegação dá perto de 4% do PIB nacional. Então falta dinheiro para a Seguridade. Olha só, Geraldo, o que eu quero colocar aqui é o seguinte: vale a pena a gente botar tanto dinheiro, tá certo, na Previdência? É isso que eu estou colocando. Porque é o seguinte, a gente tem um custo alto de 40% da carga tributária. E aí acaba faltando dinheiro para a gente colocar em outros setores estratégicos do país. Então, quando a gente tem aposentadorias que têm regras muito favoráveis, como, por exemplo, a questão do servidor público, principalmente o servidor público federal, a gente aloca uma grande quantidade de tributo naqueles aposentados e acaba faltando dinheiro para a gente colocar em outros setores importantes. Estrada, tá certo? A própria educação, a própria saúde, a segurança pública. Ou seja, a gente tem. Nós somos um país pobre, de muitas necessidades ainda, e a gente acaba privilegiando algumas pessoas que estão se aposentando aí com 45, 50 anos de idade, fazendo com que grande quantidade de dinheiro, ao invés de ir para o bem-estar total da população, em investimentos, em estradas, em educação, em tanta coisa, vá para o bolso de gente que ainda está nova para poder trabalhar. Ou seja, em quase nenhum país do mundo se coloca tanto dinheiro em cima de pessoas que ainda são relativamente jovens para trabalhar, e aí fica faltando dinheiro. É um cobertor curto. Quando você bota o dinheiro lá, acaba faltando em outro lugar. Então é preciso a gente pensar isso para a gente se construir como nação de uma maneira mais saudável. Doutor Silvio Costa. Bom, Geraldo, deixa eu te falar. Não vai ter reforma da Previdência nesse governo de Michel Temer. Primeiro... Certo, mas quando tiver, vai ser como? Não vai ter reforma, porque tem algumas coisas que tem que ser PEC. E PEC não vai passar com reforma lá. Eu acho assim, eu estou com a ideia, inclusive, vou discutir com alguns companheiros, porque isso é uma coisa meio perigosa, inclusive. Viu a questão da Inglaterra, aquele Brexit lá, deu problema. Eu estou com a ideia de tentar fazer um plebiscito sobre a Previdência. O povo decide. Quer reforma da Previdência ou não quer? A gente vai fazer a pedagogia da comunicação na televisão, dizer, olha, o problema é esse, a solução é essa. Vocês querem quebrar o país ou querem resolver? Acho que um plebiscito é no caminho, porque eu conheço esse Congresso Nacional. Você vê o Arnaldo Faria de Sá, eu não aguento ouvir Arnaldo Faria de Sá falar sobre reforma da Previdência. Paulo Paim. Vixe Maria, quando eu era presidente da Comissão do Trabalho, eu não votava nenhum projeto de Paulo Paim, porque de cada 10 projetos dele, 11 era para dar prejuízo ao Estado. São os verdadeiros caçadores de renda. Os caras entendem o Estado como uma viúva que pode tudo, os caras entendem o Estado como que realmente o Estado tem que... porque as pessoas não entendem que a Previdência, na verdade, não é para você garantir aquilo que você tinha quando estava na ativa. É para você garantir o mínimo. Isso no mundo todo é assim. Então, eu acho um assunto, sabe, Geraldo, que eu estudo muito a questão da Previdência e reforma trabalhista. Então, não dá para eu participar de debates, para eu ouvir com algumas informações que, na verdade, são totalmente pueris e que não batem com a realidade. Por exemplo, Geraldo, a CUT, que eu respeito a CUT, tenho uma relação com a CUT, preciso que a CUT diga para o Brasil o seguinte: a primeira coisa que a CUT tem que dizer é o seguinte: eu tenho aqui 30 milhões de brasileiros, esses 30 milhões geram um déficit de 60 bilhões. Na outra ponta tem 1 milhão de brasileiros, que são os servidores federais, que geram um déficit de 70 bi. Isto é justo? Essa é a primeira pergunta. Isso é justo? Então, qual é a minha proposta de reforma da Previdência? Lá, essa que esse governo interino está mandando aí, isso o Dilma já mandou, o Fernando Henrique já mandou, não tem nada de novidade nisso, tá? Eles querem sinalizar com isso por conta do ajuste fiscal, por conta do investimento do capital nacional. Aliás, a marca desse governo Michel Temer é a marca da indesão. Tudo que esse Meirelles está propondo, o Levi também propôs, o Nelson também propôs. Esse Levi chegou lá com forma de craque e está cedendo. Você falou aqui de servidor público, de aumento. Sabe o que esse aumento? Fragilidade desse governo. Sabe por quê? Porque o servidor público federal, por exemplo, ele tem dinheiro. E o cara que mora lá, em Rio Formoso, sei lá onde for, um trabalhador rural, não tem dinheiro para ir para Brasília fazer lobby. Mas o servidor federal,
Toda semana tá lá, meu irmão. Junto um grupinho de 5, 10, vai pressionar deputado, os caras são frouxos, a maioria, não tem medo de enfrentar, de dizer a verdade. Aí os caras afrouxam. Os defensores públicos aqui de Pernambuco têm horror a mim, porque eu votei contra a autonomia da Defensoria Pública. Então, o lobby dos servidores federais lá é muito grande. Então, esse corporativismo é uma coisa que prejudica o Brasil. A gente tem que enfrentar o corporativismo, velho. Então, isso tem que ter seriedade. Então, a Previdência, vamos lá. Como é que seria a Previdência do servidor federal? Que tem um problema sério, Geraldo. Maior ainda que eles não falaram aqui. Eu disse a sua que proposta inclui eu disse que é quase um para um. senadores, Veja, deputados federais e lógico, senadores. lógico. Rapaz, sabe o que eu acho? Deputado, senador, poder judiciário, esse povo ganha muito mesmo. Isso é um debate que a gente tem que enfrentar. Agora eu não vou fazer populismo de classe média, fazer aqui demagogia. Tem que enfrentar, tem que botar tudo na roda, velho. Tem que botar tudo na roda. Eu tô falando com seriedade, não é com demagogia, não. Tô falando com O seriedade problema é o seguinte, por exemplo, até hoje as pessoas dizem que deputado tem previdência. É mentira. Tem aposentadoria. Não existe, você sabe disso. Tem uma parcelinha pequena que Não, ainda deputado tem lá, semelhante ao servidor, um FUNPRESP. Eu, por exemplo, eu não pago a aposentadoria. Então, quando eu perder o mandato, eu não vou ter aposentadoria. O cara, para ter aposentadoria, tem um FUNPRESP lá, o fundo lá, não sei nem o nome, o fundo lá do Congresso, o cara vai e paga. Ele paga, ele se aposenta. Então, o deputado não tem aposentadoria. Isso foi o que foi feito para os servidores federais. Nós queremos criar com seriedade, por exemplo, um equilíbrio fiscal, Perazzo, para os militares. Primeira proposta minha é a seguinte: tem expectativa de direito e tem direito. Você não vai mexer no direito. O cara já tem um direito adquirido, você não vai mexer. Mas na expectativa de direito, você pode mexer. O cara tem 45, 50 anos hoje, ia se aposentar com 65, você pode mexer nessa expectativa de direito. Então vamos para os militares. Eu disse aqui no início que dos 70 bi, de 40%, quase 30 bi, é militar. Então a gente tem que montar uma equação financeira com os militares da ativa para equilibrar esse fundo. Uma equação financeira. Meu irmão, é o seguinte, tá aqui, ó. Só tem um jeito da gente continuar mantendo isso para vocês. Se vocês toparem essa equalização financeira aqui. A gente não topa não. Se não topa, não tem como continuar. Chama os demais servidores federais. Ó, meu irmão, só tem um jeito da gente manter essa equação financeira de vocês, que é essa aqui. A gente não topa não. Então não tem como continuar. Tem que falar a verdade para as pessoas. Tem que ser assim. Na crise, você tem que chamar as pessoas. Concordo com Paulo e com Perazzo que existe desvio de recursos na Previdência, sim. Isso é outro papo. Vamos atrás dos desvios de recursos. Isso é outro papo. Agora, que o problema existe, meu amigo Paulo, existe, pô. O problema existe. E temos que resolver. A gente tem que mudar. A aposentadoria, só para concluir, Paulo, só para concluir. A aposentadoria rural e a urbana, temos que sentar à mesa e discutir. Eu acho que teria que separar a rural e a urbana. E a rural passar a ser uma política de inclusão social. Tira da conta da Previdência. Seguridade, mas Sim, faz mas parte da vamos seguridade tirar, social. tudo bem, mas vamos tirar. Tá previsto a minha tudo proposta, isso. calma, A companheiro. A minha 88 proposta é o isso. seguinte. A minha proposta é o seguinte. Qual é a minha proposta? Tira a aposentadoria rural da Previdência, ok? Da Tira. seguridade, da seguridade. Da Não, seguridade. Tira de lá, porque o povo entende. Tira de lá. Bota pro tesouro. Bota pro tesouro. Calma. Essa era a proposta de Lula Calma. antes Pronto, de ser tira. governo. E aí, Quando chegou, e aí veja, e eu vou ter aqui a coragem de dizer, nós iríamos criar uma contribuição permanente da aposentadoria rural para todos os brasileiros pagarem. Essa é a minha proposta. Quanto é que custa a aposentadoria rural? Custa 30 bi por ano? Custa 25 bi? Então o rico e o pobre vai pagar isso. Por isso que a gente Vamos lá, fala para que tem começar que essa discutir história, a reforma tributária. vamos falar do deputado, ele tocou aqui. O cara exerce 4 aninhos de deputado, tá certo? Ele tem que ter os 35 de contribuição. Ele pega, porque ele trabalhou de carteira assinada e tal, mas tem uma legislatura, uma só. Aí ele pega todo aquele tempo de INSS, junta com o tempo de legislatura, ele vai ganhar, sabe quanto?
R$3.771. Peraí. Deixa eu fazer Deixa eu só- demagogia. Eu Fala a não tô verdade. fazendo demagogia, Fala a não. verdade. Diz que Quando a gente- deputado, quando a diz gente- que quando a deputado não gente- tem, quando- rapaz. fazendo quando- uma- Não, isso é... Paulo. Não, Deixa às eu vezes, quando a gente deputado fala a não tem. verdade, fica nervoso. É verdade, tô Deixa nervoso. Fica Inácio, Deixa nervoso. eu Fica Deixa nervoso. ele terminar a conta dele. Ele quer tirar do coitado do agricultor. Quando eu falo na aposentadoria dele, Tu é dos candidato a colegas vereador, dele, tu é candidato a aí ele vereador. no instante Tu és estila. candidato a Ó, vereador. 3.771 por causa Deixa da de ser legislatura. canalha, Não, rapaz. Deputado não tem. Quase- Deputado não tem. Respeita, aposentadoria, rapaz. Como é que você tem coragem de me chamar de canalha? Tem, rapaz, tu Tenha não sabe que respeito, deputado não tem aposentadoria. Você é um Tu não demagogo. sabe que Você quebrou deputado- a lei de Tu não responsabilidade sabe que fiscal. deputado não tem Entendeu? aposentadoria. Aí Fala a vem me chamar de verdade. canalha. Tu és candidato a vereador, Eu é? não sou, não. E Tu és candidato a a vereador? pior coisa que eu fiz na minha meu vida Deus do foi céu. dar um voto a você. Ô, que eu me tenho diz a uma pior coisa. Rapaz, me profundo diz uma coisa. arrependimento. Olha, na Rapaz, tu como é- realidade, a Seguridade como é que tu é Social advogado já e se prevê propõe tudo a isso. Como é que mentir você aqui? vem falar A negociação? Seguridade Social Rapaz, já- você se já propõe tá- a mentir. a Você Seguridade não Social sabe já que garante deputado a não tem aposentadoria aposentadoria. dos trabalhadores Você não sabe rurais. que não tem. Eduardo Campos morreu e teve direito. Deixa, porque foi rapaz. deputado. Ele era deputado. Rapaz, Você presta atenção. não fez, Rapaz, você não deixa fez a de ser. opção, isso é Deixa, facultativo, isso é rapaz, problema ô, seu. Geraldo, isso é um louco. Isso é um louco. Olha, se Rapaz, você presta não atenção. ofenda, não, você tá Diz na a rádio. verdade, Você não- rapaz. Diz a Você não vem com verdade. Vai lá, demagogia. volta, Eu que sou ainda, Eduardo, não, ainda tem que dar uns Ô, informações. senhores, a verdade é a seguinte: deputado federal não tem aposentadoria. É o seguinte, lá tem um fundo. Eu, por exemplo, sou deputado federal e não tenho aposentadoria. Facultativo. Lá tem um fundo facultativo. Então fala a verdade. Facultativo. Então Mas a fala a gente verdade. tá falando basta do um caso elogio, só. Então fala a Olha, verdade. olha, Então fala a A verdade. gente tá Eu, por falando exemplo, não tenho. Então, da se o regra. deputado quiser, ele paga um fundo lá, do dinheiro dele, ele paga. Não é dele, não, Faz é a da vontade. gente. A gente paga pra esses caras ganhar muito, rapaz. Bora. Muito obrigado. Dá pra discutir. Vamos abrir um espaço para vocês brigarem fora. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.